Ligou não? Som. Boa noite a todos. Eu resolvi pegar o microfone que a chuva está um pouquinho intensa, né? Então só para ajudar um pouquinho aqui na nossa fala. Então olha só, tema da noite: a cura que eu quero já está em mim. De certa maneira a gente fica sempre procurando nossas curas, seja ela de doenças físicas, sejam elas de doenças emocionais, sejam elas de qualquer tipo de necessidade. Então a ideia hoje é a gente trazer uma breve reflexão de que maneira que a gente pode se curar a nós mesmos a partir daquilo que a gente já tem, a partir daquilo que a gente já tem construído em nós, a partir da nossa evolução, a partir daquilo que a gente construiu e a partir daquilo que estamos desenvolvendo, né? Então olha só, primeiro que está aí é o conceito de cura, etimologia. Eu sou professor de língua portuguesa e eu gosto desses referenciais etimológicos, né? Ou seja, buscar de onde vem a palavra cura. Então, curar vem do ato de cuidar de si, dar atenção a si. Então, se a gente pega a modernidade fez com que a gente esquecesse um pouco de nós mesmos. A gente deixa de cuidar de nós mesmos. A gente faz que nós vamos nos atropelando diante de tantas coisas que vão surgindo, esquecendo um pouquinho da gente, né? Então, nós estamos tão conectados, ou melhor, estamos tão desconectados de nós mesmos que a gente esquece de se cuidar. Basta um minutinho de descanso, a gente já pega o nosso celular, a gente vai assistir a nossa série, a gente já vai se desconectar de nós, né, para conectar a um aparelho físico ou para uma mídia social. Então a gente não se cuida, a gente não se olha, a gente não se observa. A modernidade faz com que que o nosso barulho interno fique permanentemente lá conosco. Estamos permanentemente, a gente não se aquieta, a gente não para, a gente não se tranquiliza, mente e coração conectado numa única sintonia. A gente vai lá, né? Ligando o pilotinho automático e vamos, né? A gente sai, pega nosso carro, vai trabalhar, voltamos, sentamos no sofá, jantamos, daqui a pouco vai lá, no outro dia levanta de novo. Entramos tanto no automático que a gente para. Os momentos de paradas não são nossos, é do outro. Quando eu falo do outro, é um equipamento, seja o que for o outro, né? Não é nosso, não é exclusivo da gente. Então, a ideia, todas as vezes, mesmo estando aqui nesse momento, às vezes a gente não está aqui de forma integral, né? É um dos itens até que eu vou falar mais para frente. A gente não está aqui de forma integral, a gente está pensando: como que eu vou sair aqui agora? Nossa, será que em casa está chovendo também? Nossa Senhora, onde que eu vou comer a hora que eu sair daqui? Nossa, será que eu fechei a janela de casa? Vocês percebem que a falta de conexão com a gente mesmo é o tempo todo dessa maneira, a gente desconectado de nós mesmos. Então, quando eu falo no conceito de cura, é o ato, né, de respeito e compaixão para conosco mesmo, para com a gente. Nós temos e dependemos muito do outro, mas o outro é apenas e tão somente parceiros nossos de jornada. E o nosso olhar para a gente? De onde que vem esse olhar para a gente? Então olha só, é a partir do espaço de acolhimento compassivo e escuta de nós mesmos.
Só que vamos parar e pensar aqui. Que momento que a gente escuta nós mesmos? Que momento que a gente se aquieta, tranquiliza, para, né? Esquece um pouquinho dos barulhos externos e tenta tranquilizar o barulho interno, acalmar o coração, acalmar o pensamento, aquietar. Você sabe por que a gente não gosta de fazer isso? Porque a gente tem que enfrentar nós mesmos. Enfrentar nós mesmos nas nossas angústias, nas nossas ansiedades, nas nossas tristezas, nas nossas mazelas. A gente tem que enfrentar a nós mesmos. Você sabe por que o Espírita tem tanto, mesmo sabendo, né? Vou colocar até aqui hoje a respeito da reencarnação, mesmo sabendo que tem novas chances de reencarnar, vir e voltar, sabendo de toda a vida que tem após a vida, por que ele tem tanto medo da morte ainda? O que vocês acham que o Espírita tem tanto medo ainda da morte, mesmo sabendo de tudo isso? Sabe por quê? Porque é na morte, na vida após a vida, que ele tem que encarar a si mesmo. E aqui a gente posterga, a gente adia, a gente modificamos o nosso estado hoje para que pudéssemos nos conectar. Então, a ideia hoje aqui, vamos pensar, o que eu posso curar em mim? O que está disponível em mim para aquietar um pouquinho esse barulho interno, que são os que mais incomodam. Não é o barulho externo, tá vendo? O barulho externo acabou, a chuva parou, era o que estava nos incomodando. Já dá até para eu falar de repente sem microfone. Dá para falar sem microfone? Porque parece que está tão alto, não está? Ou não? Tá tudo bem? Então vamos continuar aqui. É mais alto. Tá. Vocês percebem? Então o barulho externo é fácil. Se eu for para um cantinho da natureza, se eu for para um lugar mais quieto, eu me aquieto. Mas o barulho interno não. Aquele que está te provocando, aquele que está falando com você o tempo todo, aquele que está mostrando para você as suas imperfeições, está mostrando a você a sua animalidade, está mostrando a você o quão primitivo você é ainda. E eu, quando falo você eu estou colocando também numa dessa, né? Óbvio, né? Quando nós somos, né? Vamos colocar plural aí. Então percebam que esse olhar para a gente é o que pode nos mover. As minhas palestras, elas são muito centradas no processo de autoconhecimento. Eu busquei lá na pergunta 919, né, do Livro dos Espíritos, né, e é nela que eu vou me baseando. Você fala assim, mas tem referências ao Evangelho, tem referências ao Livro dos Espíritos? Tem. Mas é um processo de autoconhecimento. Enquanto a gente não tomar para si o autoconhecimento, o autodescobrimento e entrarmos no processo de autotransformação, a gente jamais atingirá a autoiluminação da qual a gente está predestinado. A gente vai passar por 1, 2, 3, 4, centenas, milhares de reencarnações e a gente modifica. Mas se a gente der um passinho só que seja, já está bom demais. Então olhe para qual o passinho que você tem que dar. Sair desse ponto A para ir para o ponto B. Só de sair do ponto A para ir para o ponto B, você já está dando um passo. Mas você vai ter que ficar no ponto B? Vai ficar no ponto B? Se nosso processo é a evolução, eu vou poder ficar só no ponto B, gente? Com certeza não é? Eu vou ter que sair do B, vou ir para o C, do C para o D e vou embora. Certo? Eu vou embora. Então, aqui é só uma referência para a gente começar. Mas já é uma referência. Já é um começo para que eu possa dar os primeiros passos. Se nós estamos aqui hoje, é sinal que a gente já deu muitos passos. Se nós estamos aqui propensos a trabalhar a nós mesmos, é sinal que a gente já deu muitos passos. Que bom, legal.
mas se a gente tem muito ainda, muitos e muitos passos a serem dados. Então, olha só, a cura, ela tem 3 significados. Ela tem passar da saúde, da doença à saúde, a cura, né, de guardar, conservar. E essa cura seria, segundo essa acepção, conservar a integridade. Ou seja, se eu quero curar um queijo, eu quero curar a integridade daquele queijo. Vocês percebem? Gente, a língua brasileira é fascinante, não é? Ela tem um primor de vocábulos, de palavras que nos encantam. Curar é uma delas. Então, quando eu quero conservar a minha integralidade, será que de integralidade que eu estou falando, hein? Que tipo de integralidade vocês se acham para que possam promover um momento de evolução espiritual de vocês? Que integridade será que eu falo? A gente, né, é uma integridade de pensamentos, sentimentos e ações, de atos. Ou seja, integrar pensamentos, sentimentos e atos, todos eles em conexão, para que possamos nos modificar. Só que assim, se eu perguntasse assim para vocês, quantos de vocês querem mudança? Pode erguer a mão, só para a gente fazer um teste aqui. Vamos ver quantos de vocês querem mudanças. E quantos de vocês querem mudar? A gente quer mudança, mas a gente não quer mudar, às vezes. Mudar implica eu sair do meu ponto A para ir para o ponto B. Eu posso até querer mudança, mas eu evito a fadiga, né? Eu evito a fadiga de querer mudar, porque mudar dá trabalho demais. E a gente às vezes se dá conta que mudar, né? Eu já ouvi assim, pessoas mais velhas dizendo assim: eu não mudei nada nos últimos anos. Que pena que você não mudou. Que pena. Poxa vida, você está perdendo quantos anos da tua vida sem mudança? Sem mudar? Não é? Então você veio aqui para quê? Para dormir, casar, ter filhos, ter netos e só isso? Então a nossa condição aqui, ela vai nos trazer sempre aquilo que a gente necessita. E as curas que vêm, elas vão ao encontro justamente das suas necessidades, daquilo que você vai precisar ser curado. É da minha falta de paciência, é das minhas mágoas ao passado, é da minha ansiedade, é da minha tristeza, é dos meus ressentimentos, é da minha falta de amor próprio, amor ao outro, ao próximo. Olha quantas curas a gente pode construir ao longo da nossa jornada. E o Kardec, ele fala assim, no Livro dos Espíritos, na questão 662: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. Ou seja, possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação, pelo pensamento e pela vontade, certo? Então, o pensamento vai fazer com que você desperte a sua vontade. A sua vontade vai fazer com que seus pensamentos sejam modificados. Percebam que tudo está conectado. E quando eu falo que tudo está conectado, eu trago uma integridade de pensamentos, sentimentos e atos ligados a minhas emoções, ao emocional, ligado ao físico, ligado ao espiritual, ligado à ética, à moral, ao intelectual, ao afetivo. Se a gente pega numa base como essa aqui, o ser humano, nós que habitamos esse planeta Terra,
A gente evoluiu muito intelectualmente. Não é certo que a gente evoluiu eticamente? A gente evoluiu moralmente? Estamos reparem bem o tanto que nós evoluímos intelectualmente nos últimos 50 anos, mas moralmente avançamos pouco. Estamos avançando, que bom, estamos avançando, mas aqui ainda as duas asas, por exemplo, da moral e da inteligência, elas precisam caminhar juntas. Se elas não caminharem juntas, de nada adianta. Uma asa vai ficar para baixo, e aí vai alcançar voo? De jeito nenhum. Tragam para você, traga esse referencial para você. Como que está a sua maturidade, por exemplo, emocional? Como está a tua maturidade espiritual? Será que elas estão em harmonia? Se elas estão em harmonia, consequentemente, eu já trago uma harmonia para o físico, eu trago uma harmonia para o intelectual. Se a tua maturidade intelectual está tão avançada, para que você está usando então ela? De que forma você está usando a sua maturidade intelectual? Sua maturidade afetiva, você consegue lidar bem com os sentimentos que chegam até você? Você consegue transformar, ou você transforma uma mágoa em um ressentimento que se transforma em ódio? Ou você consegue entrar no processo de transformar essa mágoa num perdão e consequentemente num amor e respeito ao outro? Onde que você está tudo nisso? Enquanto não houver uma homogeneidade entre os planos, ou seja, enquanto isso daqui não tiver tudo equilibrado, nós não conseguimos avançar. E e quem vai apontar isso para você? É você mesmo. A palestra do Centro Espírita, o livro que você leu, o vídeo que você viu no YouTube, ele fazem despertar em você alguns gatilhos. Mas quem traz isso para você é só você mesmo. Até onde que eu posso ver? Onde que está a minha homogeneidade? Quando eu falo homogeneidade, está lá, tudo equilibrado. Mesmo que seja no nível baixo, mas ela está tudo equilibrado. Porque isso daí faz com que eu me avance. Mesmo que não fosse num grau de 1 a 10, eu estou lá no 4. Eu estou no 4, eu estou no 4 de ética, estou no 4 de moral, de intelectual. No espiritual eu estou 3,5 ainda, porque ainda estou meio que falhando em algumas coisinhas. Percebam? Então é assim, quantas vezes na minha vida a gente pensa assim, em equilibrar meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas ações, para promover o quê? O equilíbrio de todos eles aqui. O equilíbrio de todos eles aqui. Então eu tenho que estar pleno comigo mesmo. Senão eu não construo em mim. Senão eu não construo em mim nenhum passo nessa evolução. Kardec é danado, né, gente? Ele joga na cara da gente algumas coisas que pelo amor de Deus, Primeiro ele fala aqui, que nós possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação. Só que o que ele fala? Ele fala que para nós, que o homem pode vencer os seus esforços, as suas más inclinações. Pelos seus esforços vencer as suas más inclinações. Ele fala assim: frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é o quê? Vontade. Por isso que eu perguntei, quem quer mudança? E quem quer mudar? Porque o que falta a gente é vontade. Vontade em querer mudarmos a nós mesmos. Vontade em querer dar esses passinhos à procura do nosso processo evolucional. Porque dá trabalho, gente.
Dá trabalho, nos tira de zonas de conforto da quais a gente já está há muito tempo. Nos tira de zonas de conforto que a gente senta, instaura e fica. É mais fácil passar 10 horas assistindo uma série de Netflix do que eu pegar um livro para tentar me estabelecer um contato comigo ou me aquietar. É muito mais fácil. Sentar lá e só apertar um botãozinho é muito mais fácil. Certo? Gente, não que seja ruim, tá? Pelo amor de Deus, tá? Não é isso que eu estou falando. Mas é que a gente vai para o lado mais fácil das coisas. Porque assim, ao curar o que depende de mim, eu faço o melhor que eu alcanço fazer, e confio que a vida irá fazer o que é necessário. Por quê? Aquilo que está a seu alcance, você pode curar. Tem muitas coisas que não estão sob o meu controle, e aí, consequentemente, eu não consigo me curar. Tem coisas que eu não consigo me controlar. Tem coisas que eu não posso manusear, manipular no sentido, vocês entenderam, né? Mexer. Não depende de mim. Então, o que depende de mim faz com que eu saia do meu A, vou para o meu B e vou indo. Vou. Simplesmente vou. Certo? E isso, às vezes, pode ser muito pouco. Não precisa. Gente, a evolução, ela não dá saltos. É isso que a gente tem que se dar conta. A evolução, ela não dá saltos. Se você acha, pela sua autoconsciência, seu processo de trabalho interno, você acha que está aqui, e se você for para cá, que bom, que ótimo. Você saiu do 1 e foi para o 2, você saiu do -1 e foi para o 0, que bom. Você deu um passo, você saiu. Olha só, esse quadro eu acho fascinante. Você saiu da tua animalidade que estava aqui e já começou a entrar na sua angelitude. Esse quadro evolucional é fantástico, né? Por quê? A nossa animalidade, ela está ligada ao quê? À materialidade, à influência da causa e efeito, à ignorância, à irresponsabilidade, ao empirismo. Enquanto a angelitude, a espiritualidade, a influência da lei do amor, do conhecimento, responsabilidade e sabedoria. Se você achava que estava aqui, e dentro dessa oportunidade fantástica que a gente tem dentro dessa reencarnação, você saiu daqui, foi para cá, o que aconteceu? Olhando nesse gráfico aqui, olha só, se eu estava aqui, aumentou o que? Aumentou a minha angelitude e diminuiu o que? A minha animalidade. Olha que fantástico isso. Olha como a justiça de Deus é soberana e dita para nós o tempo todo que o nosso processo evolucional é esse. Certo? É esse. Quando eu estiver aqui, dá uma olhada o tanto que eu aumentei quando eu estava no 1. Ou seja, eu comecei a me conectar muito mais à influência da lei do amor, da espiritualidade, do que da materialidade. Só que, como eu disse, dá trabalho. Dá muito trabalho. É difícil? Eu falo sempre o seguinte: dá trabalho. Difícil sempre a gente vai achar que é. Porque os enfrentamentos que a gente precisa construir, eles vão sendo construídos aos poucos. Se você precisou de 100 encarnações para estar aqui, que bom, você já está aqui. Olha a nossa humanidade, olha o tanto que aos poucos que a gente já mudou. Gente, há 50 anos atrás, um pouquinho mais, há 200 anos atrás, a gente queimava as mulheres, porque elas faziam chazinhos. Não era isso a Santa Inquisição? Ou seja, percebam que a gente está no processo
saindo da nossa animalidade, mas a gente de repente está aqui ainda, certo? E o que depende de mim para ser curado, então? O que vocês acham que depende de vocês para ser curado? Oi? Vontade. Mas o que você poderia curar com essa vontade? A minha existência teria que aprimorar essa vida. Certo, mas tudo bem. Mas o que você, para aprimorar a sua vida, o que você poderia fazer? Eu teria que ser melhor para comigo mesmo, observar como você falou aí, tentar olhar para dentro de mim, ter a coragem de olhar para dentro de mim. Perfeito. Esse é o começo, que é justamente, o que eu posso curar em mim. Começando por aí, justamente como você falou. Às vezes a falta de amor próprio. Esse é o primeiro passo para que a gente possa se despertar para a nossa cura, que depende só da gente. Perceba o seguinte, eu estou falando o tempo todo, a cura que depende só de mim, certo? Então, uma vida plena e feliz está diretamente relacionada à nossa capacidade de nos amarmos. É algo que a gente toca bastante, o auto-amor. Mas vocês têm ideia do que seja o auto-amor? Eu costumo falar o seguinte: o auto-amor, ele está muito ligado ao evitar as infelicidades desnecessárias da vida de vocês, aos incômodos desnecessários. O que é incômodos desnecessários? É aquilo que a gente precisa ter. Eu pego como exemplo eu dei esse exemplo nessa semana lá na palestra de Mensageiros. Eu não gosto, eu odeio dirigir. Não gosto de dirigir de jeito nenhum, mas eu tenho que dirigir. É um incômodo que eu tenho que trabalhar. Por exemplo, para ir trabalhar, o que eu fiz? Eu comecei a entrar mais tarde no trabalho, para evitar o trânsito da manhã. Em vez de ter que entrar 8 horas, eu comecei a entrar 8h30. É meia horinha, mas a gente já evita bastante o trânsito. Isso daqui está ligado ao auto-amor? Por quê? Parece pequenos gestos, mas é isso que a gente tem que trabalhar. Pequenos gestos que despertem isso. Auto-amor não está ligado só à questão física ou à autoestima. Não, é você se valorizar. É você se perceber que você precisa de necessidades que valorizem o amor por você. Eu tinha um amigo assim, por exemplo, já dei esse exemplo aqui em palestra também. Ele todo domingo ele tinha que almoçar na casa da sogra. E ele encontrava um cunhado da qual ele não tinha afinidades. Sempre tinha brigas, discussões. O que ele fez? Ele começou a evitar de almoçar na casa da sogra. Isso é falta de respeito com a sogra. Isso, vocês percebem que é evitar infelicidade desnecessária? Eu vou, olha, quando der certo eu vou, olha, vem na minha casa também, sogra, vem almoçar. Ou seja, vamos fazer combinados, vamos fazer situações que possam ser maleáveis. Isso é amor próprio, gente. Para que eu vou ficar me sofrendo com coisas desnecessárias? Então pare e pense aqui, o que é uma infelicidade desnecessária na vida de vocês? O que é um incômodo desnecessário na vida de vocês? Isso é trazer para o seu amor próprio, isso é se valorizar. Isso é um exemplo, mas tem muitos e outros exemplos. A gente poderia dar uma palestra só sobre amor próprio. Outra, que não depende do outro, depende só de você, não perdoar nos torna doentes. E esse perdoar começa sempre auto-amor, depois auto-perdão. Um está ligado, um está conectado ao outro. Não tem como eu despertar o meu auto-amor se eu não passar pelo processo de auto-perdão.
E esse auto-perdão ele tem que ser hoje, agora, cotidianamente, para não ficar carregando culpas ou frustrações, às vezes por uma eternidade. Esse perdão ele precisa ser construído hoje. Não é esperar para depois ou depender do outro. Não, o auto-perdão precisa ser construído hoje. Depende de alguém? Depende de quem exclusivamente? De nós mesmos. Certo? Outro, que não depende de ninguém, né? Que a cura já está em você. Mas tudo isso é um processo de cura? Tudo isso é um processo de cura. Tudo isso é um processo de cura. São curas, é plural. Porque às vezes eu fico procurando a cura de algo físico, mas esse algo físico ele está conectado a muitas outras situações daquilo que a gente não vê. Uma delas, por exemplo, as palavras têm um poder. Sabe aquelas pessoas que passam uma vida inteira reclamando de tudo, falando. Eu vou pegar um exemplo da minha mãe. Minha mãe não é reclamando, mas minha mãe está passando por um processo de uma dor intensa, tudo, e ela se tornou a dor dela. Eu ligo, converso com ela todos os dias. Adivinha do que ela fala? Da dor dela. O tempo todo ela está falando da dor dela. Então ela se tornou a dor dela. Então, evitar pensamentos circulares, falar em bem-estar e não da doença, é uma forma de se curar. Quando eu começo a trabalhar com pensamentos que modificam isso daí, já é um passo para eu me curar. Ou evitar os pensamentos circulares. Outra coisa que não depende do outro é uma faxina mental. O nosso cérebro, ele faz todos os dias o que a gente chama de poda sináptica. O que é uma poda sináptica? Sabe aquelas coisas que você viu durante o dia e aquilo que ele acha que não vai ter importância, ele vai descartando. Então essa poda sináptica faz com que só aquilo que vai permanecer ativo no teu pensamento, né? É aquilo que você está cotidianamente pensando. Parece redundante dizer isso, mas aquilo que você está constantemente pensando vai tomar conta do seu pensamento. O seu cérebro não poda. Então, a faxina mental, né, ela costuma fazer com que a gente se torne acumulador mental. Sabe aqueles acumuladores eu acho que nós estamos tendo uma palestra aqui. Sabe aquele povo que passa no Discovery, que acumula um monte de coisa? Pare e pense em vocês. Pare para vocês. Para dentro de vocês. Acumulam. A gente adora acumular pensamentos tóxicos. A gente adora acumular mágoas, ressentimentos. A gente adora acumular ansiedades, angústias. Aí a hora que a gente vê, a gente está com um acumulador emocional. E aquilo está me constituindo no ser que eu sou hoje. Então, a faxina mental ela serve para isso. Para a gente podar tudo isso. Né? E aí está ligado ao vigiar do pensamento, justamente isso. Lembrar que o gatilho da instabilidade emocional é sempre um pensamento inoportuno. Eu estou aqui no centro espírita. Estou no sábado à noite, vim aqui trabalhar, desenvolver, olhar para minha. Mas a minha cabeça às vezes não está aqui. Nossa, isso não acaba nunca. Né? Isso como se demora, que palestra que é? Não estou gostando dessa palestra. Né? Vocês percebem que esse pensamento ele fica ali, girando. E eu não promovo nenhuma cura enquanto eu não me despertar e olhar para mim. Estar conectado comigo. Tudo isso que eu falei depende do outro. Até agora. Implica em dinheiro. Você vai gastar para fazer. Você vai gastar para vigiar teu pensamento.
você vai gastar para controlar suas palavras, para se auto-perdoar, para se auto-amar? Vai gastar? Não, né? Não depende em nenhum momento do outro, né? Então, aqui, motivar a olhar para ela de cada dia e de cada momento, reverter o foco mórbido, ou seja, quem vai escolher o dia, se vai ser bom ou ruim, vai ser você. É você que vai se permitir ser afetado por aquilo que vai chegar do seu dia. Mesmo se for coisas que não foram boas, é você que vai permitir ser afetado por elas. Então tome cuidado que caminho que você vai escolher. Logo de desperta, logo de manhã. Eu escutei você falando para ele, pega uma água, tal. Eu tive uma recomendação, coloca um copo d'água na tua cabeceira, ali da cabeceira de sua cama, faça a sua oração, mentalize, você vai dormir pedindo que aquela água seja colocada, tudo aquilo que você precisa. De manhã você toma aquela água, já se conecta de certa maneira à espiritualidade que preparou alguma coisa para você. Ou seja, você já se conectou àquilo que você precisava. Você vai despertar para si e para a espiritualidade que preparou o dia para aquilo que você precisa. Então perceba isso, né, também no seu dia a dia. Cultivar sentimentos que façam expandir o seu coração. Todas as manhãs propor-se a passar o dia de coração aberto para aquilo que vai chegar. Gente, isso aqui não é papo de autoajuda, mas é papo para você se olhar. É isso que a gente quer. O processo de autoconsciência, ele passa por tudo isso. A gente tem que fazer as pazes com o passado. Vai depender do outro. Desculpa, gente. É o outro que vai fazer eu esquecer o passado. Ninguém está falando apagar de vez todas as memórias. É óbvio que não, a gente não vai parar. Eu vou deixar que o passado me afete hoje. Eu ressignifico muita coisa. Ressignificar é tirar o afeto daquilo. Aquilo não vai me afetar mais. Então, não é isso. A gente não somos seres cognitivos. A gente não vai apagar na memória. A gente consegue realmente perdoar fatos do passado a partir do momento que aquilo não me incomoda mais. Ou seja, eu entrei num processo de perdão pleno, realmente autêntico da coisa. Estar inteiro naquilo que faz. Como eu disse, a modernidade ela foi trazendo algumas coisas e a gente não está inteiro onde que a gente está. Nosso pensamento está aqui. Eu estou com meu filho ali brincando no parque. Eu estou com o celular o tempo todo conectado com outras coisas, vendo o Instagram, e o moleque ali está do teu lado, pedindo que você olhe para ele e fale assim: eu estou aqui. Pedindo um momento só de entrega total sua. Mas a gente ainda não está ali presente. A gente prefere deixar naquele momento que pequenas felicidades produzam em nós um impacto maior. Outra coisa que não está sob o nosso controle: evitar críticas e julgamentos. Porque a nossa cabeça está o tempo todo: eu não conheço o outro, eu não sei o que passa no outro. Como que eu vou despertar minha crítica, meu pensamento com relação ao outro, se eu não conheço o outro? Outra coisa que não está sob o nosso controle é a nossa resistência à mudança. Acabei de falar agora mesmo, né? Quem quer mudança, né? Quem quer mudar, porque assim, a mudança que você quer geralmente está na decisão que você não toma. Está na decisão que você não toma. Eu quero mudar, porque a gente se liga muito ao ter as mudanças e não ao ser. Quem coloca lá no começo do ano, nas suas metas, estar mais paciente até o final do ano? Ninguém. É difícil, né, gente? Ter menos resistência a mudanças.
E tudo isso ele passa por um processo de autorresponsabilidade, né? Porque a gente adora culpar os outros e não assumir a responsabilidade por nossas ações. É muito fácil. A coisa mais fácil é culpar o outro, trazer para o outro uma responsabilidade que não é dele. Tudo isso que eu falei aqui não depende de mais ninguém que não seja você mesmo. Parece redundante, eu estou fazendo foco bastante nisso. Olha, não depende de um outro, depende exclusivamente de você, só de você. Então, o principal bem e mais importante deve ser necessariamente ser aquilo que está no nosso encargo, aquilo que a gente pode controlar. Tudo isso que eu falei aqui agora, a gente não pode controlar? É difícil, é claro que é difícil. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho, como estou reforçando o tempo todo aqui na palestra. Mas está sob o seu controle. Depende de você. Essa cura depende exclusivamente de você, né? E quando eu trago esse processo de autorresponsabilidade, isso faz com que eu me torne assim, totalmente responsável pela minha vida. Totalmente responsável na minha vida. E eu me privo, né, de desculpas de responsabilizar o outro pela minha felicidade. Eu me privo de responsabilizar o outro pela minha felicidade. E pelas minhas mazelas também. Eu vou ser impactado pelo outro se eu me permitir. Se eu me permitir. Certo? Mas isso a gente pode controlar. A gente pode controlar o nosso pensamento. A gente pode controlar tudo isso que eu falei aqui agora. Mas isso não é garantia de resultados que sejam realmente de acordo com aquilo que você espera. Você pode fazer tudo isso, você pode controlar, você pode ter mais auto-amor, você pode ser autorresponsável, mas você não consegue controlar o quê? Os resultados. E a gente percebe o seguinte: os resultados virão de acordo com as suas necessidades. Por isso que a doutrina espírita é fascinante nesse sentido. Eles virão de acordo com aquilo que você precisa. Então saiba lidar com os resultados que virão também. As mudanças vão acontecendo, você vai mudando, vai se construindo nesse processo evolucional. Mas perceba o seguinte: os resultados não dependem de você também. E aí aceite os resultados. Não tenha resistência aos resultados. Eles virão de acordo com a tua necessidade. Aceite-os. Traga para você, trabalhe com ele, construa com ele e se aprimore com ele. Se lapide, né? Lapidar significa o quê? É tirar as arestas. Lapidar significa o quê? Transformar a pedra bruta num diamante, certo? E a gente vai tendo uma aceitação cada vez mais tranquila. Quando eu aceito esses resultados, né, a gente tem uma aceitação tranquila do que nos acontece. Porque é fascinante isso, gente. A gente vai se dando conta. Isso é fé de verdade. Isso é fé de verdade. Quando eu tenho fé de verdade, eu aceito os resultados, porque eu sei que é a minha necessidade para aquilo. A minha evolução precisava daquilo ali, justamente daquilo, certo? E aí eu vou segurando o conhecimento de que nós fizemos o melhor que a gente podia fazer. De acordo com o quê? De acordo com aquilo que você está vivendo hoje, de acordo com a tua experiência, de acordo com aquela evolução. Lembra daquele quadro? De acordo com onde você está dentro daquele quadro. Você vai se construindo dentro daquilo. E vai se percebendo e vai se dando conta de que todo o processo ele foi necessário para chegar onde você está aqui hoje, né? E aí a vida, ela está ensinando o tempo todo. A vida é muito pedagógica. A vida ela é muito pedagógica. A gente tem que se dar conta disso. Ou seja, o que significa que a vida é muito pedagógica? Ela está nos ensinando o tempo todo. O tempo todo. As lições que vai tirar e vai abstrair é você. Mas ela é muito pedagógica.
Então a gente tem que se dar conta que tudo vai acontecer no tempo e no momento mais adequado, e nada está errado, nada está errado, nada é desnecessário na vida da gente. Quando a gente se dá conta disso, isso é uma fé viva, é uma fé que realmente te cura e faz você aceitar com suas imperfeições, com tudo aquilo que você traz ainda para essa encarnação. Tudo que nós necessitamos para aprendermos mais e realmente evoluirmos cada vez mais e mais. A gente sair daquele A e para o B, e para o C, para o D e ir sempre. É isso aí, meus amigos. Agradeço a atenção de vocês. Uma ótima noite para todos. Paz e bem para todos nós. Muito obrigado pela atenção.